Gente, o que será que vamos estudar em história hoje? Será que vamos estudar os índios? Será que vamos estudar sobre o descobrimento do Brasil? Não sei, vamos descobrir na nossa aula de hoje. Olá, turminha do quinto ano. Tia Rosana está aqui mais uma vez para a nossa aula de história. E o que a gente vai estudar em história? Vamos estudar o orgulho de ser brasileiro. Por que Tia vai falar sobre esse assunto? Porque Tia tem um orgulho imenso de ser brasileira. Tia ama a minha bandeira, né? Tia ama o nosso hino. Por quê? Porque Tia tem orgulho de ser brasileira. Porque o ser brasileiro, gente, é a gente amar a nossa pátria, a respeitar as nossas culturas, né? Respeitar o nosso país. Então tudo isso faz com que Tia Rosiane sinta orgulho de ser brasileira. Mas os nossos primeiros habitantes, gente, não foram os portugueses. Os primeiros habitantes foram os índios. Os índios foi que vieram aqui para o Brasil, certo? E eles eram uma comunidade organizada. Então eles viviam em tribos, viviam em aldeias, distribuíam as tarefas, não sobrecarregavam ninguém. Mas os portugueses chegaram aqui ao Brasil. Então eles vieram trabalhar aqui, chegaram aqui, encontraram um monte de gente diferente, que andavam pelados, que andavam bem à vontade. Por quê? Porque era a cultura dos índios, certo? Então eles pensavam que tinham chegado nas Índias, então chamou o pessoal que é aqui de índio, certo? Então os indígenas, gente, eles trabalhavam na terra, trabalhavam em liberdade, certo? E devido a vários tempos que eles viveram aqui no Brasil, a cultura deles, então o povo brasileiro começou a se misturar. E com essa mistura, com essa miscigenação, que é a mistura de povos, o que foi que aconteceu? Foram formados 3 grupos, certo? Veio morar no Brasil 3 grupos de pessoas, né? Devido à miscigenação, devido à mistura do povo. Então vieram morar aqui os mestiços, chamado caboclo, os mestiços chamados mulato e os mestiços chamados cafuzo. Olha só, tia, 3 nomes diferentes. Nós temos o caboclo, nós temos o mulato e o cafuzo. Mas tia, como é que formou esses grupos? Olha só, gente. Aconteceu que o branco, ele casou-se com uma índia. Então a mistura desses 2 povos causou o quê? Causou o grupo caboclo, né? E foi a mistura de quê? Do branco com índio. Então formou o quê? Formou o grupo caboclo. Depois juntou o quê? O branco com o negro, formando o quê? Formando o mulato. Quando o branco casou com o negro, né? E foi o que aconteceu? Formou o grupo mulato. E quando o negro casou com o indígena? Que grupo formou? Formou o grupo cafuzo, né? Por quê? Porque foram se misturando, né? Mas também os portugueses, eles precisavam trazer, né, mão de obras para trabalhar no Brasil. Então com isso foi formando o quê? Foram surgindo vários outros grupos, né? Vieram para cá italianos, vieram muita gente mesmo, certo? Que formou esses grupos. Então era muito importante que todos eles trabalhassem para que o Brasil crescesse, para que o Brasil produzisse, certo? Mas a primeira mão de obra que trabalhou aqui no Brasil foram os índios, mas eles não eram acostumados a trabalhar, né, forçado. Então o que eles faziam? Eles fugiam, eles fugiam e os portugueses tiveram que contratar quem? Ir buscar os africanos. Então os africanos também vieram aqui para o Brasil para trabalhar na mão de obra, tá bom? Então, gente, essa foi nossa aula.
Na nossa aula de geografia, a gente vai estudar a Terra e o Universo. Mas, tia, por que a senhora colocou o Sistema Solar? Porque não tem como estudar a Terra sem antes a gente dar uma olhadinha no Sistema Solar. Por quê? A Terra, gente, ela faz parte do Sistema Solar. Por quê? Porque ela está no universo, está solta no universo, né? Junto com os outros planetas. Então a Terra, ela é o terceiro planeta em relação ao Sol, certo? Por isso que a gente tem que falar também do Sistema Solar. A nossa estrela principal, né, de todo o sistema solar é quem? É o Sol, porque ela reflete luz para os outros planetas, certo? Então o Sol, ele é a estrela maior do universo, certo? Então olha só, devido ao movimento que a Terra faz, então ela apresenta dois movimentos, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. No movimento de rotação, o que é que a gente vai ter? A Terra vai girar em torno dela mesma. E esse movimento vai durar 24 horas ou um dia, certo? Então, com esse movimento, ele vai gerar o quê? O dia e a noite, certo? Esse é o movimento de quê? De rotação. Por quê? Porque a Terra faz o giro em torno dela mesma. E existe também um movimento de translação. Que movimento é esse? Esse movimento, gente, a Terra faz o giro em torno do Sol. Então, durante esse tempo todo que ela vai girando, vai durar o quê? 365 dias, certo? E com esses 365 dias, o que é que vai gerar? Vai gerar as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Na primavera, nós sabemos que é a estação de quê, gente? Das flores. E o verão é a estação de quê? Do calor. Tem muita gente que gosta de ir para a praia, se divertir, tomar bastante sorvete, né? Então essa é a estação de quê? Do calor, é a estação do verão. O inverno é aquela estação do frio, que a gente gosta de estar bem quentinho, enroladinho na nossa cama, não é isso? E também o outono, que é a estação das frutas. Ô tia, nosso sistema solar só tem a Terra? Não. O sistema solar tem o quê? Nós temos o planeta Mercúrio, que é o mais próximo ao Sol. Nós temos o Vênus, que é o segundo. O terceiro, que é a Terra. O quarto, que é o Marte. Júpiter, né? Saturno, Urano e o Netuno. Então esses são os planetas que formam o sistema solar. Vocês sabiam, gente, que a Terra tem um satélite natural? Qual será esse satélite natural? É a Lua, né? É o satélite, gente, natural da Terra. Então a Lua, ela é o satélite natural. E as estrelas, elas refletem, né, durante a noite no céu. Elas não emitem luz próprias, né? Isso por quê? Porque elas não têm luz própria, então ela emite luz de quem? Do Sol. E satélite são astros que não têm luz própria. E lá em cima tem. Por quê? Porque eles estudam todos os planetas, eles estudam a Terra, tá bom, gente? Então essa foi nossa aula de Geografia e História. Um beijão a todos e até a próxima!